Foi, com base naquele trabalho de arrays que a gente fez na última aula, aquela aula bastante complexa, né? A gente aplicando a manipulação de arrays, eu salvei aqueles arrays, tá? Em CSV, só para a gente não abrir direto eles aqui novamente na memória e poder utilizar, tá? Então, eu coloquei aqui. Obrigado, Luciano e William, pelo feedback aí. Então, nós temos uma matriz com os dados totais por estado, por região. Porque é bom você explorar a visualização de dados em cima de dados que fazem sentido, do que apenas dados fictícios, tá? Então, nós estamos usando aqui dados reais, né, da Covid no Brasil, para exercitar a nossa aula de visualização, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o upload dos dados, tá? Então, depois eu já mandei eles para cá descompactados, tá bom? Nesse primeiro comando aqui, eu só estou listando para checar, eles estão lá no contexto direitinho, tá? Já só para listando o que está no diretório, tá? E aqui, o que eu estou fazendo? Cada um desses arrays, eu estou carregando ele, tá? Usando load.txt em um array na memória agora do Python, para nós deixarmos todos eles disponíveis, tá? Então, nesse caso aqui, olha só, esse array total Brasil, ele tem os meses e o total de casos e óbitos de cada mês, só para vocês terem uma ideia do que tem nesse arquivo, tá? Deixa eu só limpar aqui a saída, fica mais fácil a gente ver, acompanhar. Então, listando todos os arquivos. Então, primeiro, mês, total de óbitos e total de casos e óbitos para cada mês. Nesse totais região, ele também é bidimensional, uma matriz, né, de 2 dimensões, tem o nome da região, o total de casos e o total de óbitos agregado, né, por região. Aí não tem a dimensão tempo. No total por estado, também só tem o nome do estado, o total de óbitos e o total de casos e óbitos, tá bom? São resumos daqueles dados que nós usamos o NumPy para processar. Aqui eu já tenho a série histórica, né? Para cada região do país, eu tenho o valor dela, né? De cada mês, tá bom? Então, aqui é uma matriz onde ela está cruzando mês com região, e aqui é o total, né, de casos em cada uma delas. Por mês. Nessa aqui, nós temos uma matriz que, ao invés de ser apenas região, ela tem mês nas colunas e região, mês nas linhas e nas colunas os estados. Então, uma matriz, nós vamos usar ela para fazer uma visualização de mapa de calor, tá? E aqui eu tenho uma que os totais tem não só a coluna estado ou região, mas ela tem estado, região, o estado correspondente, o total de casos e o total de óbitos. Então, nós vamos usar essa estruturinha de dados para explorar os recursos visuais que o Python tem. Então, a biblioteca bastante ou mais utilizada aí no Python para visualização é o Matplotlib, né? Tem outras construídas em cima dela, né? Que, como, por exemplo, Seaborn, que parte dela é Aprimora. Nós vamos também ter a oportunidade de experimentar o Seaborn, porque ele faz com que você tenha condições de produzir gráficos mais bonitos, mais rapidamente, tá? Então, eu vou explorar ela também com vocês. Hoje nós vamos explorar o Matplotlib. Então, a instalação do Matplotlib é como os demais, né? Basta pip.install matplotlib, ok? Nesse caso aqui, se vocês estiverem usando o Jupyter já aberto e você não quiser fechar, tá? Para instalar o pacote, porque às vezes, uma vez que você abriu, às vezes você começa a trabalhar e lembra que não tem um pacote instalado. Só me ocorreu de ensinar isso para vocês. Se vocês executar esse comando numa célula do Jupyter com essa exclamação no início, ele instala o pacote para você, tá? Ele manda esse comando aqui lá para o sistema operacional e aguarda o sistema operacional executar isso aqui, tá bom? Então, se vocês já tiverem aberto o notebook, não quiser fechar, ir lá, instalar, voltar, abrir tudo de novo,
vocês podem fazer esse comando aqui com uma exclamação no início, tá bom? Aqui nós já temos ele instalado. A importação dele, se você quiser importar o pacote todo, né, você pode importar assim, import matplotlib, ok? Em geral, a gente acaba não importando ele direto, importa muito mais os pacotes, os subpacotes dentro dele, tá? Para verificar a versão, que às vezes tem coisa que funciona, você copia um comando da internet, uma forma de fazer um gráfico, ela não funciona, porque às vezes ela foi escrita, aquele código, há 1 ano, 2 anos atrás, e aí não é mais compatível com a nova versão do seu Matplot. Às vezes, se você quiser checar a versão, uma forma é usar esse parâmetro, isso vale para a maioria dos pacotes Python, e vocês podem utilizar, ele vai informar qual a versão. Nós estamos usando a versão 3.2.2. Tá bom? Um ponto que eu queria que vocês tivessem ideia, essa imagem ela é fornecida pela própria Matplot, pelo próprio site do Matplot, tá? Quando se vai trabalhar com gráfico, é interessante vocês terem essa ideia dessa anatomia, porque o que o Matplot vai acabar fazendo é ter funções, né, ou métodos para você manipular cada parte dessa, tá? Então, vamos só passar aqui rapidamente para que a gente esteja no mesmo nível, né, no mesmo conhecimento. Então, uma das coisas mais básicas de um gráfico é o seu próprio título. Então, o Matplot vai ter uma função para permitir você criar o título, tá ok? A legenda é outra coisa. Então, para criar uma legenda, você vai ter uma função específica para poder manipular legendas dos seus gráficos, tá? Importante lembrar, se você vai tratar legenda, a série histórica que você colocou aqui dentro, o array que você colocou para os pontos, você tem que ter criado uma etiqueta para ele quando você alimentou ele no gráfico, ou você pode fazer isso depois, mas se você não der nome àquela série, ele não consegue criar a legenda, tá? Então, a não ser que tenha um único conjunto de dados, aí você pode setar uma única legenda também, nós vamos ver. Nessa área central aqui do gráfico, né, é onde você vai ter as funções específicas para desenhar ou linhas, ou desenhar pontos, ou desenhar barras, né, ou desenhar mapa de calor, né, cada um terá uma função diferente para plotar isso aqui, tá ok? Outro ponto importante, além dessa área aqui, você pode controlar as linhas de grade, né, que se chama o grid, tá? E aqui nos eixos, você tem a liberdade de escolher qual lado o seu eixo vai ficar, você pode definir como serão, né, eles chamam aqui de sticks, né, aqui, como é que eles chamam aqui? De tick, né? Esses ticks, esses marcadores dos eixos, você vai ter a oportunidade de usar funções do Matplot para defini-las, tá? Em geral, ele pega isso aqui de forma automatizada a partir dos seus dados, mas você também terá a liberdade de manipulá-los a seu bel prazer aí. E por último, o nome dos eixos também, né, que chama o label, a etiqueta do eixo Y, a etiqueta do eixo X, você também terá a liberdade de manipular elas usando as funções, né, do pacote Matplotlib, tá? Do pacote Matplot, né? Agora, um ponto importante é que esse pacote Matplot, ele tem dentro dele um outro subpacote que é o pyplot, tá? É dentro desse pacote aqui, que está interno ao Matplot, que vem a maioria das funções gráficas, tá? É muito comum as pessoas trabalharem com ele, importando ele dessa forma, né? Import matplotlib, importa o subpacote SPLT, e a partir desse subpacote você consegue fazer praticamente tudo o que você precisa para a produção de objetos visuais, tá? Então, essa aqui será a forma mais comum que vocês vão encontrar de operação do Matplot através do pacote pyplot. Algumas coisas que são... eu quero dar esse fundamento antes para vocês. Muitas vezes a gente já preocupa com o conteúdo aqui interno, né? Se é uma barra, se é uma linha, se é um ponto, né? Uma bolha, o que for. Eu vou ensinar para vocês alguns parâmetros iniciais de como você configura essa área, né? As cores, o tamanho da área,
porque aí você já fica com essa informação e a gente já vai depois para os tipos de gráfico. Então, você já vai saber, nessa primeira parte da aula, eu vou explicar como manipular o ambiente aqui, essa área onde os gráficos serão criados, ou seja, o pano de fundo, né? Então, vamos ver alguns parâmetros que são importantes. Um parâmetro inicial que eu quero falar é sobre o tamanho do gráfico, tá? Então, o tamanho do gráfico, você pode estabelecer esse tamanho aqui em polegadas, né? Então, você pode definir. Aqui eu estou colocando que eu quero um gráfico de 6 de largura por 4 de altura, tá? Então, na inicialização, antes de desenhar o seu gráfico, tá? Você pode chamar aqui o PLT, que é o PyPlot, chamar esse método, né, o RC Params, chamar a chave FigSize, né, Figure FigSize, e passar essa lista aqui, ou essa tupla com dois parâmetros, né, a largura e a altura, ok? Então, isso aqui, dependendo do tipo de publicação ou análise que você vai estar fazendo, às vezes você precisa de imagens geradas num tamanho que permita uma boa visibilidade do gráfico. Então, você pode controlar isso por aqui, tá bom? Aqui eu estou pedindo para ele botar 2 pontos, o 10, 50 e o ponto 50, 250 e uma linha ligando. Então, se eu chamar o método plot apenas, tá? Então, vamos aprender a plotar de várias formas. Mas isso aqui, plot, passando 2 conjuntos de pontos, né? Aqui eu tenho 2, 2, ele vai, no cruzamento desses 2 primeiros, ele vai colocar um ponto, no cruzamento dos 2 seguintes, ele vai colocar outro ponto, e vai traçar uma linha entre eles. É a forma mais básica de traçagem. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isso aqui ainda, porque nós vamos fazer várias plotagens diferentes, era para isso aqui, ó. Então, aqui se eu quiser um gráfico 6 por 4, se eu quiser um gráfico quadradinho, por exemplo, um gráfico, né, 2 por 2, tá? Você pode setar isso com muita tranquilidade. Um outro ponto que você tem que ter em mente, às vezes você vai fazer uma publicação que exige uma alta definição da imagem para que você possa alcançar o resultado que você deseja. Então, outro parâmetro, além do tamanho da figura, e lembrando, o que você executar aqui vai valer para todos os gráficos que você fizer para depois, tá? Então, uma vez que eu setei tamanho 2 por 2, a não ser que eu mude de novo, todos os gráficos gerados a partir de agora, na memória, está informada na memória do PLT, né, daqui do PyPlot, que eu quero 2 por 2, tá? Então, se você quiser que esse gráfico tenha uma alta definição, você pode aumentar o DPI dele. Esse aqui está o padrão, o default, que é 100 DPIs. Mas se você quiser algo nessa linha, por exemplo, 300 DPIs de definição, então você pode setar, e aí ele será gerado em altíssima definição. Tá? Então você pode usar isso aqui para uma publicação fina, um artigo científico, uma coisa que exija esse nível de definição. Tá bom? Um outro ponto que você pode alterar são as cores. Aqui, ó, essa área aqui, né, ela está branca, mas você pode querer, não, eu quero que o meu gráfico, essa área aqui, ó, esse face color dele, seja uma outra cor. Então, você pode também definir. Por padrão, é W, que significa branco, e aí eu quero aproveitar essa primeira referência a cores para explicar para vocês o conceito e a flexibilidade que o Matplot tem para parâmetros de cor. Então, o que eu vou ensinar para vocês vale para a cor de qualquer coisa, seja a cor de um label, cor de uma barra, cor de um ponto. Esse conceito aqui vocês poderão usar sempre que tiver alguma coisa de cor no Matplot. Então, ele tem um atalho para algumas cores através das letras, né? Se você passar essas letras como parâmetro para preenchimento de cor, ele tem uma cor correspondente a cada letra. Então, o B é um azul, né? O G é um verde, o R é um vermelho, o ciano, ele é um rosa, né? É rosa? O ciano é azul, né? É um tom de azul, na verdade. O M é um outro tom de vermelho, né? Mais rosado. O yellow amarelo, o K black e o W white. Então, a qualquer momento, vocês podem usar as letras para referir essas cores básicas, essas cores padrões aqui.
Mas se você tem um código hexadecimal, né, a string hexadecimal de cor, você pode usá-la também. Ou tem uma quantidade de aproximadamente, acho que uns 150 nomes de cores HTML que você pode usar também, tá? Aqui eu vou abrir uma tabela HTML aqui qualquer, né? Só para vocês verem que qualquer nome desses aqui, ó, são nomes conhecidos e padronizados, né? No padrão HTML, você pode usar, se você gostar, eu queria uma cor bonita para o meu gráfico, você pode pegar uma tabela HTML, escolher uma cor, né? Qualquer que você desejar, e tanto esse código aqui, quanto esse código aqui, tá? O PyPlot vai aceitar como parâmetro para preenchimento da cor, tá bom? Então, vocês podem usar à vontade de customizar suas visualizações para o jeito que você quiser, tá? Ou usar um nome. Aqui, olha, eu estou usando o nome de uma cor dessa tabela, o Medium Green, né? Então, se pegar aqui, ó, tem um Medium Green, cadê ele? Aqui, ó, essa cor, tá? Ou, como na outra opção, eu estou usando a letra M, por exemplo, de magenta, né? Então, o Medium, né, Sea Green, ó, ele pintou aqui nessa cor pelo nome HTML da cor, tá? E se eu passar o M, né, ele pintou de magenta, né, que é o padrão dessa letra M, magenta, tá bom? Lembre sempre, isso aqui vale para toda e qualquer configuração de cor de qualquer objeto de um gráfico, tá? Outra possibilidade que você tem é manipular a borda aqui, né? A cor dessa borda externa do gráfico, chama Edge Color, e funciona da mesma forma, tá? Então, você pode passar a cor que você desejar. Aqui, ele está com uma cor branca. Deixa eu passar aqui a cor ó, que destacou, né? Ó, branco. Ele tem um delay, né? Ele imprimiu a cor. Deixa eu pegar aqui. Ele deu um delayzinho aqui. Aqui, agora sim. Quando eu setei aqui, você pode ver que ele imprimiu o outro com a cor ainda. Agora sim, né? Agora sim. Aqui, ó. O face color W de branco e a borda M, né? De magenta. Aqui, perdão. Né? M de magenta. Então, perfeito. E aqui, na primeira execução, ele não tinha trocado ainda. Opa, não é aqui em cima. Alt, Ctrl. Cor branca e blue. Eu quero blue. Aqui, né? Isso. Então, cor branca e borda azul, tá? B de azul, de blue. E aqui é cor branca e borda M de magenta, borda rosa, tá? Então, você pode setar isso aqui quando você desejar. Ok? Outro aspecto do gráfico que é padrão para qualquer gráfico, isso que eu estou já repassando para vocês, né? É o componente título, né? Então, o título do gráfico, ele, como eu comentei, cada componente tem uma função para desenhar aquela parte do gráfico. No caso do título, você vai chamar o PLT, que é o alias para o pacote, e passar a chamar o método título. E você passa um título. Você pode passar um dicionário que formata as fontes e cores e tamanhos dele, do título, a localização desse título, tá ok? Se você quiser um espaço em branco, né? E mais algumas variáveis, tá? Então, aqui, ó, no caso da fonte, você pode definir o tamanho, você pode definir o peso dela, né? Se você quer ela em negrito, se você não quer ela negrito, você quer um negrito mais pesado, né? Aqui são as opções que você pode utilizar para preencher esse parâmetro. A cor, qualquer uma das cores. Aqui é o default, ele tem um padrão de cor, mas você pode setar qualquer daquelas cores usando o nome, o código hexadecimal ou a letra, o alias da cor. O alinhamento vertical, né, e o alinhamento horizontal, tá bom? Ok? Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, tá? Nesse caso aqui, se eu passo o histórico de casos da Covid, eu estou passando... É que eu já começo a usar dados reais, tá?
Então, eu peguei aquele array que a gente trouxe lá, dos totais do Brasil, para a gente começar a brincar com os nossos gráficos. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando a coluna 0. A coluna 0 é o nome do mês. Estou pegando a coluna 1, que é a quantidade de casos, e estou convertendo para o tipo inteiro, né? Porque senão o PyPlot não sabe que isso aqui é um número, ele vai tentar traçar isso como string, tá? Então, aqui eu tenho um eixo y, que tem uma variável numérica, e o eixo x, que eu estou alimentando com uma variável do tipo string, né? Que são as datas aqui, tá? Deixa eu aumentar o tamanho dessa figura aqui. Okay? Então, quando eu pego aqui, ó, falando da função título, tá? Eu faço a plotagem do gráfico, em seguida eu chamo PLT, né? Lembra, eu tô o alias do pacote, o pyplot.title, ele vai pegar essa figura que eu acabei de desenhar, né? Que eu acabei de criar aqui no plot, e já vai colocar o seu título com o label que eu passar aqui. Quando eu chamo um show, ele vai mostrar o gráfico já com aquele título preenchido, tá bom? Mas caso eu queira configurar esse título aqui, para ele ficar em cor, tamanho, o que vocês desejarem, vocês podem fazê-lo usando o fonte Dict, né? Ok? Então, nesse caso aqui, nós estamos passando o fonte Dict, né? O tamanho 16, né? Eu quero um negrito pesado aqui, a cor B de azul, o alinhamento, né? Bottom center em relação ao espaço que ele tem, mas observa que eu disse para ele colocar a 50% do eixo Y. Então, ele achou metade do eixo Y e posicionou ele aqui, tá? O default dessa posição é 1, que é no topo do eixo Y, tá? Mas se você quiser ir manipulando ele aqui em termos de posição, você pode mudar isso aqui entre 0 e 1, tá? 0.8, você regula a posição desse título, tá? Então, você pode ajustar para ele ficar onde você desejar, tá bom? Ok? E aqui, como nós vimos as opções, né? Então, você pode, horizontal, você pode definir, né? Se eu quero left, se eu quero, né? Right, ok? Se eu quero center. Tá legal? Então, vocês podem fazer essa configuração como acharem melhor, tá bom? O outro ponto que a gente acaba querendo trabalhar bastante para dar mais clareza são os labels, né? O nome desse eixo. Geralmente a gente coloca o nome da variável com alguma informação complementar, por exemplo, a unidade, né? Casos em milhares, meses ou dias. É o nome dos eixos, tá? Ou o título dos eixos, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Então, para fazer isso, para colocar o título do eixo X, a gente vai chamar o método plt.xlabel, né? E passando o que a gente quer como label, novamente você pode passar um dicionário com a formatação da fonte que você quiser, tá? E também, no caso do Y, você chama Y, né, label. E aí passa o conteúdo e os parâmetros de formatação. Nesse caso aqui, tá? Para a gente poder colocar o eixo X aqui como mês referência e a quantidade de casos aqui como valor para o eixo Y, nós bastamos chamar aqui plt.xlabel, né? Ele preencheu aqui o mês de referência e ylabel, ele pôs a quantidade corretamente, tá? Aqui você pode ainda fazer os ajustes, né, de posicionamento, tá? Às vezes do label pad, e também você pode passar o dicionário de formatação, tá? Então, aqui nós passamos um dicionário mudando a fonte, né,
o peso dessa fonte, assim por diante. Então, aqui você está no seu comando fazer, né, como você achar melhor, né, normal, né, que você pode colocar letra, né, ok? Você pode escrever o nome, tá? Então, aqui cabe, aí você tem toda essa liberdade. Ok? Fica à vontade, tá bom? Então, nós já vimos como manipular essa área, como colocar título, como dar nome aos labels. Um outro ponto que a gente acaba utilizando é a legenda, né? Para dar ao nosso usuário, né, informações sobre o que ele está vendo no gráfico, tá? Então, muitos gráficos acabam exigindo legenda, tá? Gráficos de pizza, gráficos de linha, a gente acaba utilizando muito, até mesmo gráficos de barra utiliza legenda. A legenda, ela tem duas formas, tem três formas de você criá-la, tá? Você pode criar nessas três assinaturas aqui diferentes de chamada, nós vamos vê-las. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes é que quando você desenha uma legenda, ela pode sair em vários lugares. Ela pode ser aqui no topo, ela pode ser aqui, 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 né? Então, você precisa localizá-la naquela posição onde ela atrapalhe menos, né? A visualização. Para isso, existem comandos que você vai precisar parametrizar, tá? Para localizar ou definir onde você quer a sua legenda. Aqui eu coloquei a lista deles, porque nós vamos vê-los logo abaixo. Então, quanto ao posicionamento, se você não deixar, não informar nada, ele vai usar esse parâmetro aqui, de melhor localização, e aí o próprio PI-Plot vai tentar achar um lugar para encaixar a legenda, de modo a ela não atrapalhar seu objeto visual, tá? Mas você pode dizer, olha, eu quero no topo direito, né, upper right, ou no topo esquerdo, upper left, né, lower left para, né, ali na parte de baixo à esquerda, na parte de baixo à direita e assim por diante, tá? Ok? Se eu quero no centro, à direita, centro à esquerda, se eu quero embaixo no centro, ou no topo no centro, ou simplesmente no centro. Então, aqui nós vamos demonstrar algumas formas, tá? Então, o mesmo gráfico que eu estou passando aqui, né? Duas séries históricas para ele, uma de casa, uma de ó, para ele gerar duas linhas para nós. Nós não estou ainda entrando em detalhes aqui sobre os detalhes de formação das linhas, porque eu quero mostrar para vocês esse ponto aqui. Depois vamos explicar esse outro, tá? Então, aqui eu estou pedindo para ele, olha, que a legenda é de casos e óbitos, tá? Uma se chama caso, outra se chama óbitos, que são as duas séries, e eu quero que ele coloque a legenda, né, na parte, no centro abaixo, tá? Na parte de baixo, no centro. Então, ele desenhou ela aqui, ok? Então, nesse caso aqui, ele vai dar a cor da legenda na mesma sequência que eu coloquei, né, os meus arrays para desenhar as linhas, tá? Então, como eu chamei esse aqui de casos, ele já atribui a esse primeiro array. Esse óbitos, ele vai atribuir a esse segundo array, tá bom? Então, por isso que a cor do primeiro aqui, casos, ficou azul, porque a primeira variável, né, do eixo Y, é casos. Aqui, a segunda variável é óbitos, por isso que essa aqui, segunda, a palavra óbitos, foi atribuída à cor laranja, tá bom? Então, essa sequência aqui, ele infere ela. Então, esse refere-se a esse aqui refere-se a esse, tá bom? Aqui, um outro exemplo, né? Nós executarmos esse gráfico, tá? Onde a localização, ao invés de eu passar uma localização como um nome, eu passei como número, tá? Então, nas localizações, se eu passar o 3, tá vendo? Porque eu posso passar um nome ou um número. Se eu passar o código 3, ele entende que é abaixo ou à esquerda, né? Se eu quiser, por exemplo, passar o 0, por exemplo, tá? Ele vai achar a melhor posição, tá? Então, uma outra forma de você definir é chamando o número, tá? Ó, ele achou que é melhor aqui. Você passar o 1, ele vai para aquela posição, né, que você
comandou, tá? 2. Então, ele veio para cá. Vou pegar o 5, tá? Então, você usa aquele método que você achar melhor memorizar. Se você quiser memorizar um nome, ou você memorizou os códigos, né? Isso já te ajuda aí a programar mais rápido, tá? Então, ele te dá as duas formas. Você pode referenciar pelo nome de uma posição ou pelo código correspondente àquela posição. Tá ok? Então, agora, daqui para frente, nós vamos começar a trabalhar a plotagem mesmo de gráfico, tá? Então, o que eu fiz até esse momento? A gente observou como produzir um título, produzir os labels, produzir a legenda e alterar, né, a cor, o tamanho, né, a borda da área do gráfico, ok? Agora nós vamos aprender como construir linhas, barras, pizzas e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Para desenhar gráficos, né, a função mais comum aqui no PyPlot é a própria função plot, tá ok? E ela é muito utilizada principalmente para plotagem de linhas, ok? Então, nesse caso aqui, se você passar, né, esses dois pontos e chamar, aqui eu estou pegando um array, né, apenas com duas posições, 10, 50, 100, 250. Tá? Então, com apenas esse array de dois pontos, tá? E chamando a função plot, ele já imagina, ele já infere que você quer desenhar dois pontos na tela e uma linha ligando esses dois pontos, tá? Essa é a forma mais básica, né? De plotagem. Então, ele olhou o 10 e o 50, 100, 250, tem um ponto aqui, ele traçou uma reta aqui. Agora, se você quiser desenhar, né, apenas um ponto, você também pode. E o detalhe que eu quero aproveitar aqui para explicar, ou seja, eu não quero desenhar as linhas, eu só quero desenhar um ponto, né, para cada par daquele eu quero desenhar o ponto na tela. É que, quando você desenha um ponto, você pode desenhar ele com várias formas diferentes. Ele pode ser uma bolinha, pode ser uma estrelinha, pode ser como chama? Um X, um mais, qualquer, né, figura que ele permite. Então, as que o PyPlot tem por padrão, elas são essas aqui, e você utiliza esses alias, né, para definir o que você quer, tá? Se você passar aqui o marcador é um O, será um círculo. Se você passar aqui um asterisco, ele desenhar uma estrela, tá? E assim por diante, ó. Um pixel, um X, se você quiser um maisinho, ele vai colocar. Se você quiser um quadrado, é um S. Se você quiser um diamante, é um D, tá? E aí tem várias formas, né? Um diamante maior, um diamante fino. Se você quiser um triângulo para cima, para baixo, tem várias opções, ok? Para você já visualizar cada uma delas, o que eu fiz? Eu peguei todas essas letras, coloquei numa lista, tá ok? E vou pedir o Python para desenhar aqui na tela pontos, ok? Para cada um desses formatos, só para vocês entenderem. Nesse caso, eu estou chamando o método enumerate e passando essa listinha de marcadores, tá? Esse método enumerate, basicamente o que ele faz é trazer para mim o ponto, esse valor aqui, acompanhado de um índice, né? Então, vai vir esse cara com 0, esse cara com índice 1, esse com índice 2. Então, eu estou aproveitando esse para fazer uma plotagem, um de cada vez, tá? Dos pontinhos, tá bom? Aqui eu poderia simplesmente fazer um plot do ponto 0 com o marcador O, mas eu já estou plotando do ponto 0 ao ponto... aqui eu não sei quantos tem, 20 itens aqui, um de cada vez no meio de um for. Então, cada vez que eu chamo um plot, ele está desenhando um pontinho, tá? Então, olha, na posição 0, eu pedi para plotar o O, que é o ponto, redondinho, a bolinha. Na posição 1, aqui, 1, ele plotou um asterisco. Na posição 2 com 2, né, ele plotou esse ponto menorzinho aqui, que é um ponto um pouquinho diferente desse, tá? Esse aqui, a vírgula, é o pixel, né? Só um micro pontinho aqui, tá? E assim por diante, ó. O X pequeno, aqui um X maiúsculo é esse formato, tá? O mais
gordinho aqui, né? O P é esse plus aqui, o S, né? Esse formato quadrado, o D maior é esse diamante aqui mais largo, o Dzinho é esse diamantinho, né? E assim por diante, tá? Cada letra dessa tem um significado, e isso é útil quando você está plotando diversas séries, né, no mesmo gráfico. Eu estou plotando aqui um gráfico de dispersão, onde cada região vai receber um símbolo desse. Isso facilita a compreensão, tá? Então, você tem essa liberdade, ok? Em geral, você acaba escolhendo um para cada tipo de dado ou cada categoria que você quer utilizar, tá bom? Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim. Então, eu posso usar essa função plot, né, para plotar um único ponto, se eu quiser, um único ponto no mapa, basta chamar um, passando só duas posições, ou eu posso plotar uma série de pontos na tela. Aqui eu estou pegando Total Brasil, né, lembra do conjunto de dados, eu tenho a data, né, nesse Total Brasil, ele é uma matriz. Em visualização de dados, você sempre vai agregar, chegar num resumo dos dados, e esse resumo é que você vai fazer uma plotagem. Por isso que eu já estou usando um resumo para a gente plotar em cima dele, tá? Então, nesse caso, eu estou pegando a data e a primeira coluna, que é a quantidade de casos, e fazendo uma plotagem. Então, eu acho que o ponto relevante aqui que você sempre tem em mente os dois arrays que você vai passar tem que ter o mesmo tamanho, né? Então, aqui eu tenho uma quantidade de mês, e para cada mês aqui, eu tenho uma quantidade aqui de um registro correspondente, um par, né? Porque o ponto é desenhado na intersecção entre os dois eixos, né? Então, ele localiza no eixo Y, localiza no eixo X, e naquele lugar ele vai traçar, identificar que é um ponto e vai fazendo as conexões entre os pontos usando a linha. Então, sempre tem que ter a mesma quantidade, tá? Então, aqui eu estou fazendo essa plotagem que mostra o comportamento mensal de novos casos, né, da Covid no Brasil desde o início da pandemia, tá? Se você não fornecer esse eixo aqui, ó, tá? Esse eixo Y, eixo X, o Matplotlib vai imprimir normalmente o gráfico, mas ele vai considerar que esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, o 4, ele vai automaticamente criar um array para você que varia de 0 até o tamanho, né, do array Y que você passar. Então, se eu passei 2 aqui, então ele já sabe que esse primeiro é o X, esse aqui é o Y. Mas se eu passar apenas um, ele sabe que é o Y, não é o X. O X ele vai criar por conta dele mesmo, tá? Olha o que ele faz. Ele pega aqui que é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e assim por diante. Tá? Aqui, se você quiser um marcador para ficar bonitinho em cada ponto desse aqui, dá um detalhe, então você pode então definir o marcador que você quer. Então, eu passei aqui só o Y, então ele vai desenhar, mas em cada ponto de intersecção, né, ele vai colocar o marcador que eu quiser. E aí vale a qualquer um daquela lista. Se você colocar um Dzão, é um diamante, né? Se você colocar um Dzinho, é um diamantezinho mais magrinho, né? E assim por diante. Se você colocar um S, é um quadrado, ok? Aí você escolhe. Se colocar um asterisco, né? É uma estrela, tá? Com o tempo, isso aqui vai ficando automático na sua cabeça, tá? Eu quero um triângulo para cima, eu coloco um circunflexo, tá? Se eu quero ele para baixo, para a direita, eu coloco esse aqui, ok? E assim por diante. Se eu quero ele para a esquerda, então, vocês vão pegando o jeito, tá? E aí você consegue fazer isso com muita naturalidade, tá bom? Então, você pode passar a série de pontos e pode passar o marcador desejado, ok? Aqui, ó, né, você pode escolher à vontade. Aqui você pode fazer uma formatação
resumida, onde você dá 3 comandos pro Matplotlib, né? É de uma vez, tá? Então, existe uma sintaxe básica que você tem que colocar o marcador que você deseja, perdão, o tipo de linha que você quer, tá? E a cor que você quer. Então, você coloca tudo isso numa única string e ele já quebra ela e sabe o que fazer, tá? Então, é sempre essa lógica. A primeira corresponde ao marcador, a segunda corresponde ao tipo de linha, a terceira à cor. A cor vocês já aprenderam, né? Ok? Aquelas letrinhas todas das cores. Então, se você pode fazer assim, ó. Se você quiser uma linha sólida como essa, você põe um tracinho. Se você quiser uma pontilhada, você põe 2 pontos. Se você quiser tracejada, traço, traço, 2 hífens. E se você colocar, né, traço, ponto, ele vai mesclar tracejado e pontilhado. Então, veja que eu vou produzir o mesmo gráfico, mas eu estou passando aqui, ó, O, 2 pontos, R. Eu estou dizendo para ele, eu quero que seja bolinhas com uma linha, né, pontilhada, e eu quero que a cor seja vermelha, tá? Então, aqui eu estou passando as 3 orientações para ele num único comando, ó. O, 2 pontos, R. Ó, bolinha, 2 pontos, linha pontilhada, cor vermelha. Tá ok? Então, você pode passar dessa forma. Aqui eu estou passando estrela, tracejado, azul, né? Então, o resultado vai ser exatamente esse. Um gráfico com estrelas, asterisco, linhas tracejadas e cor azul, tá bom? Então, você pode passar assim. Além dessa padronização aqui, olha, qual será o ponto, a forma do ponto, da linha e da cor, tá? Você pode trabalhar essas coisas individualmente, tá? Inclusive o tamanho deles, tá? Nós vamos aprender isso aqui. Então, quando você faz um gráfico, muitas vezes esse tamanhozinho da estrela que ele criou não é muito legal, você quer algo maior, mais destacado, né? Então, você pode definir um marcador, qualquer que seja, mas você pode chamar esse método, né, ms, ou você pode chamar marker size, definir com esse nomão, desse tamanho, marker size, ou você pode simplesmente usar o atalho ms e definir um tamanho, né, que você quer para esse marcador, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei ms igual a 15, ou você poderia colocar esse nome aqui, tá? Marker size, tá? Se você quiser, marker size igual a 15, tá? Aqui para a estrelinha. Ok? Beleza? Quadradinho, assim por diante. Então, fica a seu critério usar aquela que você achar melhor, né? Se nós quisermos mudar aqui, lembra que eu posso colocar, né? Qualquer um daquelas opções que eu desejar, tá bom? Se você quiser alterar esse cara aqui, ó, esse aqui ele tá com o conteúdo e a borda na mesma cor, né? Eu quero manipular melhor esse marcador para caracterizar bem o objeto visual do meu jeito. Então aqui eu estou pedindo estrela, mas eu estou pedindo que ela seja tamanho 20, mas aqui nós estamos chamando esse método MEC, esse parâmetro MEC igual a R de vermelho. Esse MEC é mark, né? Marker Edge Color, né? Ou seja, a cor da borda do marcador, tá? Então, você pode... deixa eu tirar aqui. Aqui ficou junto essa frase. Deixa eu só separar aqui. Então, pode chamar definir essa cor, né? Nesse atalho, tá? Ok? Mac. Ou, se você preferir o nome grandão, você pode fazer com o nome grandão aqui no lugar, tá? Ele vai entender. Opa, Ctrl Z é só o nome que eu quero. Nossa, deixa eu ver. Ctrl C. Você pode chamar assim, Marker Edge Color. Tá bom?
Além da cor, você pode definir o preenchimento, tá? Também usando um parâmetro específico, tá ok? Então, aqui você pode definir através do Marker Face Color, ou NFC, tá? Você pode, então, definir. Aqui eu estou utilizando um Marker Face Color Red, tá? E a bordinha ficou azul. Se você quisesse definir as duas, você pode colocar MAC igual, e você também colocar aqui a cor, tá? E aí pode ser qualquer cor que você quiser, tá? Alterar o estilo da linha, né? Então, aqui, assim como nós usamos aquele atalho, se você quiser usar um método para alterar, tem também a forma de alterar usando Line Style, né? Então, você pode chamar Line Style ou LS, tá? E passar, seja o nome, seja o alias, tá? E vai funcionar do mesmo jeito. Você tem tanto o controle geral, através daquele marcador simplificado, né, aquela sintaxe com 3 informações na mesma string, ou separadamente. Então, se eu chamar o line style.dotted, né, ele vai produzir ela pontilhada, tá? Ou eu poderia chamar aqui o quê? O que corresponde ao dotted? 2 pontos, né? O resultado é o mesmo. Se eu quiser ela tracejada, então line style, tracejada, né? Ou dash dot, né? Ela vai traços e pontos, ok? Ou você pode passar o alias, tá? Traço ponto, ok? Vai dar no mesmo resultado. Aqui, a tracejada né? Basta colocar o traço, né? 2 hífens. Ok? E, da mesma forma, você pode definir não só o traço, mas também as cores, tá? Lembrando, sempre que eu falar cor, lembra que pode ser qualquer coisa, uma sigla da cor, uma letra, o nome da cor, HTML, ou um código hexadecimal da cor, tá? Então, aqui, se eu quero que a linha seja, né, vermelha, se eu quero passar o código dessa cor, tá? Ok? Ou se você quer passar o nome da cor, tá? Independente, ele vai desenhar para você. Usando line, como é que é? Nós chamamos aqui o parâmetro C, né? Ou color, né? Você pode chamar color ou o C. Color. Deixa eu só tirar esse U aqui, que ele tá errado. Color. Então, você pode chamar aqui também como color, e aqui nós chamamos como C, tá vendo? Ok? Então, aqui também como C. Você escolhe à vontade. Quiser manipular a largura da linha para destacar, tá? Você pode também definir usando o line width, né? Ou LW, né? Então, aí você escolhe qual dos dois. Depois de um tempo, você vai querer escrever o menos possível para parecer um profissional, né? No programa Like a Pro. Só o LW aqui, ele também dá o mesmo resultado. E aqui você pode usar todos os comandos, tá? Então, eu coloquei line width, né? Vou colocar aqui, né? Então, o LW. Deixa eu deixar isso aqui para ficar no material. Deixa eu só pegar uma aqui. Então, aqui nós colocamos, né? LW. Você já sabe que é a largura. O C é o color, né? Aí eu vou colocar aqui o R de red. Você sabe que o LS é o line style, né? Aí você vai colocar aqui 2 pontos, tá? E assim você vai desenhando o seu gráfico, tá? O marker, né? Marker é o O. Assim você pode... Ó. Okay? O tamanho do marker, né? Marker... Como é que era o nome do marker lá? O tamanho era marker
Marker weight. Era weight, né? Weight, GHT, GHT, né? Era weight. Deixa eu pegar aqui. Como é que era o... De cabeça aqui fugiu. Marker... Não é sem o T? Não, cadê o tamanho do marker? Borda, tamanho. Cadê marker? É MS aqui, né? Marker size. MS ou marker size, né? Ok. Então, você pode juntar tudo isso num só. É marker size. O weight é da fonte, né? Marker size. Ok? Então, você pode ir manipulando. E aí, em poucos parâmetros, você consegue definir as características do seu gráfico. Ok? Aqui, se você chamar o plot uma única vez, ele desenha uma linha, né? Para cada um daqueles pontos do seu array, ele vai desenhar, né? Para cada ponto do array, um ponto na tela e vai criar ligação entre eles, tá? Seguinte, se eu quiser desenhar além dessa linha outras, basicamente eu preciso só chamar o plot de novo antes do show, passando um novo array, tá? Então aqui, ó, eu coloquei, pegando ainda os dados do Brasil, no primeiro array eu tenho meses, e no segundo, casos, e no terceiro, óbitos. Então, eu estou pedindo primeiro para ele plotar meses e casos, depois meses e óbitos. Cada vez que eu chamo o plot, ele vai desenhar uma linha diferente, né? Combinando meses com casos, meses com óbitos. Então, quando você faz a segunda chamada, ele vai desenhar a segunda linha, e quando você fizer o show, ele vai mostrar o gráfico já com as duas linhas desenhadas. Tem duas formas, né? Você pode fazer assim, ou você pode fazer dessa forma aqui, tá? Onde você passou o primeiro, o eixo X, e os outros que vierem são o eixo Y, tá ok? Ele vai alcançar o mesmo resultado final. Até aqui, a gente desenhou um gráfico de cada vez. Mas tem situações, principalmente para artigos acadêmicos e tudo mais, que você quer desenhar numa única figura, às vezes, vários gráficos, tá? Às vezes a gente faz uma matriz de comparação, de dispersão, né? Entre N para N variáveis, aí você coloca uma matriz com 10 variáveis versus 10 variáveis, assim, então vira uma matriz com 100 gráficos, né? Então, é possível desenhar mais de um gráfico na mesma figura, ok? Então, para você fazer isso, a gente usa a função subplots, ok? Essa função subplot, ela define a quantidade. Quando você chama ela, você passa 3 parâmetros, tá? No primeiro parâmetro, que é esse aqui, tá? A gente acaba passando a quantidade de linhas, ou seja, quantas linhas de figuras de gráficos eu quero. Eu quero empilhar 2, 3 pilhas de gráfico, então é o número de linhas, é o primeiro parâmetro. O segundo é a quantidade de colunas. Eu quero 3 gráficos empilhados em 2 colunas, eu quero 6 gráficos, por exemplo. Você pode fazer. Esse número 1 é qual a posição que esse gráfico aqui vai ser inserido quando você chamar o PLT, tá? Então, vejam que... Deixa eu comentar essa linha aqui. Tá? Então, ao executar esse comando, ele desenhou um gráfico aqui nessa parte da coluna. Ele tem uma figura de 10 por 6 aqui, que é dessa largura aqui, mas ele usou apenas metade e desenhou o gráfico número 1, tá? Aqui eu poderia comentar esse aqui, ó, posso executar essa parte aqui. Ok? Então, como eu não preenchi o primeiro, ele repetiu esse aqui na mesma posição. Se eu deixar os dois, o que acontecerá é que ele vai imprimir um, depois ele vai imprimir o outro do lado. Tá? Então, esse primeiro gráfico aqui, 1, 2, né? Primeira linha, ok? Uma linha por 2 colunas, primeira posição, primeiro gráfico. Uma linha por 2 colunas,
Segunda posição é esse segundo gráfico aqui, tá ok? Então, é possível fazer quantos você quiser, tá? Veja, por exemplo, aqui, né, eu tenho não só dois gráficos ao lado, mas eu posso mudar. Eu quero duas linhas e uma coluna. Eu quero pôr esse gráfico em cima desse, tá? Então, você pode fazer dessa forma aqui. Ele imprimiu o primeiro gráfico e o segundo logo em seguida, ok? Então, é outra forma de empilhar esses gráficos. Se você quiser desenhar, né, vários gráficos, no caso aqui é 2 por 3. Eu quero 2 linhas por 3 colunas, são 6 gráficos diferentes. Cada um deles tem a sua própria configuração completa. Título, label, tudo você pode fazer para cada um deles individualmente. Aqui eu estou pegando, né, o gráfico de casos, de quantidade de casos por mês, e plotando ele em 3 formas diferentes, e aqui o de óbitos em 3 formas diferentes, né? Um vai ser plotado na primeira linha, né? Posição 1, 2, 3, e o outro na 4, 5 e 6, tá? Assim por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando executamos essa plotagem, o que ele faz? Ele plotou cada um dos gráficos, né, separadamente, ok? Se você quiser, você pode adicionar aí um filtro, né, ou um título e qualquer uma das propriedades para todos eles. Então aqui, olha, eu estou colocando um título, tá, para os gráficos. Então eu estou fazendo aqui uma só de gráficos empilhados. Aqui tem uma tem título, aqui tem outra. A gente controla os espaços entre eles, tá? Também. Deixa eu só aumentar essa figura. Só aumentar ela aqui para ficar um tamanho melhor para a gente. Só um segundo. Deixa eu chamar aquele RC para deixar ele lá para ele ficar melhor para a gente visualizar. E aqui, então, eu estou construindo dois e para cada um deles eu passei um título diferente, tá? Então, quando você chama PLT plot, o próximo, se você chamar título nesse mesmo método, né, no pacote PLT, será aplicado ao gráfico que foi plotado anteriormente, tá? Aqui eu chamei plot, ele desenhou uma outra figura, esse título será aplicado à segunda figura e não à primeira, tá? E assim por diante. E se você quiser colocar um supertítulo, que é um título geral que vai servir para todas elas, tá? Existe um método, né, de subtitle, né, que você pode usar para colocar um título geral, né, que é muito comum quando você tem muitos gráficos na mesma figura. Você coloca um título geral e aí um subtítulo, no caso, ou um título para cada uma das figuras, ok? Aqui, vê que eles estão meio digamos assim, encavalados, você pode dizer essa palavra, né? Estão se sobrepondo. Um dos parâmetros que você pode ajustar é o H-space, né? Ok? Ou o W-space ou o H-space, tá? Esses aqui vão definir qual espaço que estará entre esses aqui, o H-space, e na lateral aqui, né? Quando tiver gráfico lado a lado, o H-space vai dizer qual o espaço que vai ser usado entre eles nesse sentido. Então, você vê que aqui estava sobrepondo, mas aqui eu coloquei, né, um 0.4, tá, de H-space, tá? Então, eu vou reduzir ele aqui, vê que aí ele novamente se sobrepôs, tá? E você pode ajustar conforme a sua necessidade. Ok? Isso aqui, deixa eu pegar aqui desenhar, vou colocar 2 por 2, para virar em 4 gráficos, para a gente ver também 2 por 2. Esse cara aqui vai ser o terceiro, e esse aqui vai ser o quarto. Então, aqui, olha, você pode controlar tanto o H, que é esse aqui, quanto, né, o W space, que é esse aqui, quanto esse aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar, né, um pouco menor que esse.
Eles vão se aproximar de acordo com o que você julgar necessário aí, tá? Aqui eu acho que a largura tá boa, mas na altura está ainda sobreposto. Aí, talvez assim fique melhor, tá vendo? Então você ajusta como você achar necessário.